Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem sobre o moço rico, que segue narrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E faremos uma leitura e um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Mateus capítulo 19, versículo de 16 a 26. Aí alguém se aproximou dele e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só. Mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou-lhe: Quais? Jesus respondeu: Estes: Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o moço: Tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuís e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. O moço, ouvindo essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E vos digo ainda: é mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram: Quem poderá então salvar-se? Jesus, fitando-os, disse: Ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre o moço rico. Agora vamos ver o que o evangelista Marcos traz sobre a mesma passagem. Marcos capítulo 10, versículo de 17 a 27. Ao retomar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Tu conheces os mandamentos. Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele replicou: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Fitando, Jesus o amou e disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Então Jesus, olhando em torno, disse a seus discípulos: Como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou a dizer: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus.
É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados e diziam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus, fitando-os, disse: Ao homem é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Então, essa é a narrativa de Marcos sobre o moço rico. Agora vamos fazer uma leitura do Evangelho de Lucas sobre essa passagem. Lucas, capítulo 18, versículo de 18 a 27. Certo homem de posição lhe perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Conhece os mandamentos. Não cometerás adultério, não mates, não roubes, não levantes falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, distribui aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ele, porém, ouvindo isso, ficou cheio de tristeza, pois era muito rico. Vendo assim, Jesus disse: Como é difícil aos que têm riquezas entrar no reino de Deus? Com efeito, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Os ouvintes disseram: Mas então, quem poderá salvar-se? Jesus respondeu: As coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então, essa é a narrativa de Lucas sobre o moço rico. Agora vamos fazer uma reflexão, né, um aprofundamento sobre qual a mensagem que o Evangelho está nos trazendo. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva para não perder nenhuma de nossas atualizações, compartilhe para que mais um irmão, uma irmã também possa fazer parte desse estudo. Deixe aqui o seu comentário, o que você acha dessa passagem e deixe uma curtida para fortalecer o engajamento do nosso canal. Amém? Bem, então vamos lá. Mateus, Marcos e Lucas, eles trazem de forma alinhada, né, essa questão do moço rico, né? Os três evangelhos tidos como sinóticos, né? Bem, existem algumas variações, né? Muito, muito distintas, né? Mas que não mudam o contexto, né? Em Mateus, o jovem, né, se aproxima. E aí ele só diz alguém se aproximou, né? Não tem uma relação assim muito que é um jovem, né? O que farei de bom para ter a vida eterna? Em Mateus. Em Marcos diz que alguém chegou e pergunta: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, né? Enquanto aqui é Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna, né? Isso traz aqui alguma alteração. E aqui em Lucas também tem essa questão do bom mestre. E os três evangelhos têm aqui uma conexão, né? Quase que total sobre os mandamentos que Jesus relaciona, né? E aqui que nós vemos um conflito, né? Esse moço rico, ele era temente a Deus, né? Então, quando Jesus fala dos mandamentos, ele prontamente ele diz: Olha, eu tenho guardado esses mandamentos desde a minha juventude. Jesus
conhece o interior de cada um de nós, né? Porque Jesus, ele não olha para a aparência, ele olha para o coração. Se fosse mentira daquele jovem, daquele moço, Jesus, ele diria, né? Como Jesus não rebateu, é porque, de fato, ele era um jovem é, religioso, né? Era alguém temente a Deus, né? Mas aí Jesus ele toca em algo que ele tinha muito apego, que era os seus bens, né? Ele era um cumpridor, né, dos mandamentos, mas ainda muito apegado aos bens materiais, né? E quando Jesus fala, vende tudo e dai aos pobres, e você vai ter um tesouro nos céus. Então, Jesus aqui, ele dá uma garantia. Ele não fala só, vende tudo e me segue. Não, ele fala, vende o que possuís, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Aqui Jesus fala para ele, para o rico, o que de fato edifica, que é o tesouro nos céus, né? Porque esses bens que nós temos aqui na terra vão ficar tudo aqui, né? Vão ser consumidos aqui, porque não tem nenhum valor espiritual, né? Todo esse tesouro. E aí ele se entristece e sai, né? Porque para ele ainda, apesar de guardar os mandamentos, para ele os bens materiais ainda estavam muito acima, né? Enquanto importância. E aí Jesus ele vai dizer aquela frase clássica, né? Quem nunca ouviu falar de que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa é uma das palavras mais repetidas, né? Popularmente, vamos dizer assim, dos evangelhos. E quando Jesus fala que passar, é claro que é muito simbólico, né? Como que vai passar um camelo pelo buraco de uma agulha, né? Então, na verdade, é uma comparação, né? Uma metáfora que vamos dizer assim, né? Que Jesus usou. E aí os discípulos eles ficam assustados, né? Falei, nossa, um camelo passar pelo buraco da agulha. Então eles sentiram que o quanto é difícil a salvação. E aí Jesus coloca que ao mesmo tempo é impossível, que é possível, desde que seja da vontade de Deus, né? Porque para o homem é impossível, mas Deus torna tudo possível, né? Mas aqui Jesus, ele convida para que a gente tenha o quê? Um desapego, que a gente confie no processo, né? No processo da salvação, porque a salvação é um processo. Quem nunca ouviu falar assim, ah, você precisa confiar no processo. E a salvação, ela não é automática. A salvação é um processo. Então, quando Jesus fala, vende tudo e terás um tesouro no céu, ele está dizendo o seguinte, olha, isso aqui não vale nada, pode vender. O seu tesouro eu vou te dar, se você fizer a minha vontade. Mas o jovem, ele recua, né? Quantas vezes nós recuamos diante da vontade suprema de Deus, apegado àquilo que materialmente tem significado maior na nossa vida, entende? E aqui em Marcos, ele segue essa mesma linha também, né? A gente percebe aqui que não tem adições, né? E aí a mesma narrativa aqui acompanhando. E também aqui no Evangelho de Lucas, também segue a mesma linha, né? Então, existe aqui uma sintonia quase que plena dos três evangelhos. Então, meu irmão, minha irmã, a mensagem do Evangelho está nos convocando a um olhar voltado àquilo que edifica a nossa vida, né? Jesus ele fala de um tesouro nos céus. Ele não está falando de riqueza, ele está falando de tesouro, né? O verdadeiro tesouro ainda nos espera. É claro que os bens materiais, eles acabam nos encantando, né? O ouro nos corrompe, né? Quantas e quantas pessoas que cria muitas vezes divergência, né? Conflitos que levam muitas vezes até à morte, né? Que levam as pessoas a deixar de romperem relações, né?
Quantas pessoas que dividem as suas famílias, né, os seus grupos de amigos, se afastam de todos, apegado ao dinheiro, né? Será que o dinheiro é mais importante do que a harmonia de uma família? Ou será que esse dinheiro foi administrado de forma errada? Porque veja, a palavra de Deus, ela não condena o dinheiro. A palavra, ela condena o apego ao dinheiro. Porque tudo é de Deus, né? Quando Jesus fala de tesouro, ele está falando de riqueza, mas não é a riqueza que a gente coloca o nosso coração, né? Nós não podemos colocar o nosso coração na riqueza. Esse é o contexto correto que Jesus está trazendo aqui para nós. Não é que é pecado ter riqueza, né? Quantas pessoas que são ricas são tementes a Deus, mesmo sendo ricas, né? E que fazem ali a sua oferta aos pobres, têm generosidade no coração, é justo com os seus empregados, né? Investe para que haja uma melhor, uma transformação positiva na nossa sociedade, que outras pessoas possam ser incluídas. Então, a riqueza ela não é um bloqueio, mas se o seu coração estiver nas suas posses, no seu dinheiro, esse é o conflito, amém? Não colocar o seu amor, né, o seu apego na riqueza. Deus nos quer por inteiro, porque o verdadeiro tesouro é Ele que vai nos ofertar, amém? Então vamos seguir esse caminho, buscar o verdadeiro tesouro, que é aquele que Deus está prontamente a nos oferecer. Muita paz, muita luz no seu caminho. Fiquem com Deus. Forte abraço.